Galera, tudo bem? Paulo Henrique de novo com vocês para detalhar um pouquinho mais sobre conjuntos numéricos. A gente tem alguns conjuntos numéricos diferentes. A começar pelo conjunto dos números naturais, que a gente já tinha dado uma palhinha no último vídeo, e ele é composto pelos seguintes símbolos, pelos seguintes elementos. O conjunto dos números naturais começa com 0, 1, 2, 3. São aqueles resultados que todo aluno gosta de encontrar, porque é um resultado positivo, inteiro, parece que não deixa margem para nossa dúvida quando a gente encontra estes como um de seus resultados. Ele serve para contar a quantidade de elementos mesmo, então fica tudo tranquilo. Mas quando a gente precisa realizar algumas outras operações que vão além dessas de soma comum ou multiplicação, a gente precisa do conjunto dos números inteiros, que é o conjunto que envolve também o conjunto de os números negativos. Como você pode ver, ele começa lá no menos infinito. Aí você começa a enunciar o menos 3, você fala do menos 2, você fala do menos 1, você fala do 0, do 1. Você está percebendo que quando eu desenho o conjunto dos números inteiros, eu ainda envolvo o conjunto dos números naturais também? Não se descarta. A gente apenas expande o conjunto para que ele possa ser utilizado para poder realizar novas operações ali dentro. Tudo bem? Detalhe. Quando você fala do conjunto dos números racionais, por que racional? O que vem de razão, vem de quociente, vem de uma fração. Qualquer número que possa ser colocado na forma de uma razão ou de uma fração, ele é encaixado como conjunto dos números racionais. A operação matemática que exigiu que esse conjunto aqui existisse foi a divisão. Ué, Paulo, mas por quê? Porque quando você pega um número inteiro, soma com o outro, o resultado ainda é inteiro. Quando você pega um número inteiro e multiplica um pelo outro, você ainda tem um número inteiro como resultado. Quando você pega um número inteiro e divide por outro inteiro, não quer dizer necessariamente que você tenha o resultado inteiro. 2 dividido por 5, você vai achar um pedaço, você vai achar uma fração, você vai achar uma razão. Assim, você vai conseguir exemplificar só, tá? Escrever alguns símbolos, alguns números racionais, assim, na forma de fração, assim, na forma de número decimal, entre outros tantos. Tudo bem? Agora, presta bem atenção, como a gente tinha falado, né? Você, quando está trabalhando com um conjunto de números naturais, ele está aqui. Muito bem descrito pelo diagrama que a gente chama de diagrama de Venn, o diagrama das bolinhas que você conhece. Esse diagrama, ele precisa ser expandido para que possa dar lugar ao conjunto dos números inteiros. Entenda, você não tinha aqui o 0, você não tinha aqui o 1, o 2, o 3, aqui vai aparecer o menos 1, aqui vai aparecer o menos 2, o menos 3, entre outros tantos. Tudo bem? Mas, Paulo, e aí? Eu tenho como fazer soma, eu tenho como fazer multiplicação, eu tenho até como fazer diferença aqui dentro. Quando eu vou um pouquinho além, é porque a divisão exigiu que eu expandisse um pouco mais. Aqui aparecem meio, aqui aparece o 0,333 e assim por diante, que é o conjunto dos números racionais. Olha, eu não parei por aí. Você não tem só como conjuntos numéricos esses 3 conjuntos. O que você tem é um pouco mais. Preferi vir aqui para falar para você de um outro conjunto que é muito importante, que é o conjunto dos números irracionais. Esse conjunto dos números irracionais, ele comporta todos aqueles números que não podem ser colocados na forma de fração. Parou para prestar atenção? Racional, fração. Irracional não dá para colocar na forma de fração. Que números seriam esses? Seriam números como o raiz de 2, o raiz de 3. Ficou ligado? Outros números que acabam aparecendo muito comumente no seu trabalho. O neperiano, o pi. Paulo, que números são esses? São números que valem aproximadamente 2,7. São números fixos, os seus valores não vão mudar nunca. 3,14, os seus valores aproximados, entre outros. Tudo bem? O camarada que aparece envolvendo todos os racionais e os irracionais
é o conjunto dos números reais, dentro do qual a gente vai acabar explicando nos próximos vídeos para você todos os tipos de operações que ali se encontram e a gente vai ter umas malícias, umas maldades para poder resolver com você nessas histórias. Tudo bem? Mas, Paulo, de onde saiu esse raiz de 2? Pois é. É interessante essa pergunta porque no passado, eu falo bem de antigamente mesmo, tá? Os geômetras, eles tentavam identificar quantas vezes o tamanho do lado do quadrado cabia em cima da diagonal. Porque você consegue perceber nitidamente que a diagonal é bem grandona, né? Em relação ao tamanho do lado do quadrado. Com certeza. Vê a rotação. Ela foi bem além do tamanho do lado. Se você estudou um pouquinho de geometria, fala pra mim que estudou. Estudei. Parabéns! O grande lance é que você vai lembrar que a medida da diagonal do quadrado é ou não é igual ao lado vezes raiz de 2. Exatamente. Pois é, isso aqui a gente chega nessa relação através do Teorema de Pitágoras. Vamos trabalhar isso devagarzinho nas aulas de geometria, mas você vai perceber que a razão entre a diagonal e o tamanho do lado, porque você pegou o Lzinho que estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, e você chegou ao raiz de 2. Ah, sim. É interessante que você não consegue dizer que, poxa, foram 2 vezes que o lado coube dentro da diagonal. Foi muito menos que 2 vezes. Ah, Paulo, então foi 1,5 vezes. 1,5 vezes é 1,5. Ah, foi 1 vezes e 1/4. 1 vezes e 1/4 é 1,25. A gente não consegue encontrar um número decimal que possa ser representado na forma de fração para poder dizer o resultado do raiz de 2. Esse tipo de comportamento para esse número é que caracteriza o número irracional. Ele tem uma quantidade de casas decimais bem grande, infinita, e o curioso é que aqui você está vendo que o raiz de 2, eu botei só algumas, tá? É igual a 1,41, 42, 13 e etc. É porque a gente não consegue encontrar aqui uma dízima, um grupo de valores que vai se repetir indefinidamente. Isso é o que caracteriza o raiz de 2, fruto da análise da diagonal do quadrado em relação ao tamanho do lado. Ô, Paulo, e a raiz de 3? Acontece a mesma coisa? Sim, a preocupação com o triângulo equilátero era igual à preocupação com o quadrado. Os geômetras tinham uma preocupação muito grande com as formas regulares. Quando você fala do triângulo equilátero, você fala que a altura dele é igual a L raiz de 3 sobre 2. A gente vai discutir por que fica essa expressãozinha, tá? Mas nas aulas de geometria. Quando você chega a um L igual a 2, por exemplo, você substitui o L por 2 na sua expressão. Repara, você vai ficar com 2 em cima e com 2 embaixo, concorda? Beleza. Esse 2 de cima com esse 2 de baixo, a gente pode simplificar a expressão? Se você simplificar, o que vai acabar acontecendo? O que sobra à sua direita? Apenas o raiz de 3. Boa, Carol. O porquê que a gente não pode, então, expressar uma razão entre a altura e o lado, mesmo o lado sendo 2? Porque, cara, quando você vê o raiz de 3, feito na sua calculadora, tá? Não precisa ir muito longe, não. A sua calculadora vai dizer que o raiz de 3 é igual a 1,7322050 e assim por diante. Sabe o que isso significa? Que eu não consigo um número decimal, como os que a gente trabalhava com racional, que pudesse representar o raiz de 3. Eu não consigo formar uma fração que tenha como resultado um número feio como esse. Tá legal? Valeu a explicação, Carol? Valeu, Paulo. Obrigada. Beleza. Gente, já já a gente volta com vários outros vídeos, várias outras dicas, tá? Beijo grande.